Um ótimo dia para vocês, Marcelo Cardoso por aqui. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema que para muita gente é muito importante, muita gente tem tido muita dificuldade, né, nesse assunto que tem a ver com a parte financeira pessoal. Eu queria falar um pouco a respeito sobre economia para investir no futuro. Sobre esse assunto, né, especificamente de como você pode economizar, se de repente você ainda não começou a economizar, pensando no seu futuro, pensando no que pode acontecer daqui 10 anos, daqui 5 anos. Eu ainda vou falar a respeito de 10 anos, de 5 anos, que relativamente não é um período tão longo se a gente for parar para pensar a respeito de tudo que você ainda vai viver ao longo da sua vida, né? Eu nem vou falar a respeito necessariamente de aposentadoria, porque às vezes você olha para a aposentadoria e pensa, poxa, é muito distante da realidade que eu vivo hoje. Eu não sei a faixa etária que você está hoje, mas de repente falta muito tempo ainda para você trabalhar e para você pensar numa possibilidade de aposentadoria nos moldes convencionais, né? Dependendo ali do governo, por contribuição e tudo mais. É claro que se você de repente começa hoje a economizar e a investir dinheiro, pode ser que a longo prazo você consiga construir a sua própria aposentadoria também. Nada te impede de fazer isso. É claro que isso não é fácil, né? É claro que você construir uma liberdade financeira para o futuro não é algo que do dia para a noite você vai lá e junta um dinheiro e isso já é possível de ser feito. Vai depender do padrão de vida que você vai querer ter, vai depender do número de contas que você vai ter, vai depender do quanto de dinheiro você precisará ter no futuro para manter o seu padrão de vida mês a mês. Então são vários fatores. E um caminho simples para que você facilite esse futuro, essa liberdade financeira, essa construção de um futuro melhor do que o seu momento presente, do que foi o seu passado também, é que você diminua as contas. O jeito mais prático que existe para você ter uma liberdade financeira futura é você diminuindo as contas, porque quanto menos compromissos você tem para pegar o seu dinheiro e quitar ali mensalmente, mais fácil fica de você com uma renda inferior conseguir manter aquele padrão de vida que você tem. Então, se você não precisa pagar uma parcela de casa, se você não precisa pagar uma parcela de carro, se você não precisa, de repente, pagar valores altos de cartão de crédito, se você não tem um financiamento ou um empréstimo feito que te toma um valor alto também todos os meses, quando você, assim, não tem essa série de coisas que na maioria das vezes tomam a maior parte do nosso dinheiro, isso facilita para que você tenha uma liberdade. Isso facilita para que no futuro você de repente não precise trabalhar o tanto que você trabalha hoje para poder manter um padrão de vida de acordo com aquilo que você deseja viver, claro, que nos limites daquilo que você busca. Se o seu padrão de vida futuro é uma coisa muito exorbitante, é uma coisa muito grande, seus sonhos financeiramente falando são altos, o padrão de vida que você quer ter é um padrão de vida muito elevado para o futuro, é claro que você vai ter assim que criar formas mais intensas, formas mais estratégicas, formas mais trabalhosas, com certeza também, para gerar mais dinheiro. Provavelmente você vai ter que investir na parte de empreendedorismo, você vai ter que criar um negócio, você vai ter que criar um produto, você vai ter que criar uma marca, alguma coisa, para quê? Para que você consiga gerar um dinheiro de uma maneira mais rápida do que trabalhando para alguém necessariamente. Agora, se a sua ideia de liberdade financeira é uma ideia mais simples, é uma ideia mais alcançável financeiramente, então aí ok, fica muito mais fácil você de repente só manter um estilo de vida que você tem para o futuro, mas de repente morando num lugar diferente, de repente vivendo uma vida um pouco mais tranquila mentalmente falando. É claro que nesse processo de construção você vai desenvolver ao longo do tempo muitas outras formas, né, de ganhar dinheiro, de gerar dinheiro, de construir um futuro diferente. Então, durante o processo você aprende muito, durante o processo você se desenvolve muito, durante o processo de economizar dinheiro, de investir dinheiro, você vai conhecendo cada vez mais a respeito do mercado, você vai conhecendo cada vez mais a respeito da dinâmica de como o dinheiro funciona,
e cada vez mais você vai conseguir poupar mais dinheiro, investir mais dinheiro, gerar mais riqueza. Você vai se tornando um especialista nesse assunto e isso vai fazendo com que você acelere cada vez mais esse processo de enriquecimento, esse processo de liberdade financeira. Você começa a construir cada vez mais um futuro mais próximo e melhor também. Um futuro, quando eu falo mais próximo, que seja mais rápido de alcançar. De repente, sonhos que você tinha para daqui 15 anos, você vai conseguir cumprir com 5 anos. Você vai conseguir estar vivendo daqui 5 anos se você colocar em prática hoje, se você der início, se você começar de uma vez por todas aquilo que de repente você tem postergado. Eu quero trazer alguns pontos para vocês de dicas, de conselhos a respeito do que você poderia fazer para acelerar essa construção do seu futuro, acelerar esses investimentos que você tem para o seu futuro. O primeiro ponto seria uma avaliação da situação financeira atual. É importante, e eu estou, inclusive, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas nesse momento exatamente eu estou desenvolvendo uma planilha que ela vai muito de encontro a isso, que é a avaliação financeira atual, para te ajudar a identificar os pontos fortes e os pontos fracos, porque isso é muito particular. Isso vai muito de pessoa para pessoa. De repente você economiza muito bem hoje, mas te falta rendimento, te falta mais dinheiro entrando todos os meses. E existem outras pessoas que falam: Marcelo, eu preciso ganhar mais. E na verdade, aquilo que ela já ganha poderia ser muito melhor utilizado se ela tivesse menos contas, se ela tivesse menos compromissos, se ela gastasse menos dinheiro. Então existe um gap ali onde você poderia economizar para poupar mais dinheiro e investir mais e melhor. Enquanto outras pessoas de repente não têm esse gap, outras pessoas realmente precisam aumentar a renda, senão elas não vão conseguir. Por quê? Porque elas já estão no limite daquilo que elas poderiam cortar, daquilo que elas poderiam poupar. Então o primeiro ponto é você avaliar a sua situação financeira atual, o quanto as parcelas de cartão de crédito impactam na sua vida, o quanto a parcela da casa, se é que você tem, impacta na sua vida, a parcela de um carro impacta na sua vida, o quanto os gastos diários impactam na sua vida, o quanto a sua rotina diária impacta na sua vida financeira, porque às vezes todo o seu dinheiro está sendo gasto no dia a dia de uma maneira que você nem sabe no fim do mês necessariamente para onde foi cada pedacinho ali do seu salário. Então você precisa colocar tudo isso num papel ou numa planilha, igual o exemplo dessa mesmo que eu estou desenvolvendo, que em breve eu vou estar lançando para vocês também. Para quê? Para você poder identificar os pontos fortes, os pontos fracos, aquilo que você pode melhorar, colocar de uma forma equilibrada, fazer uma simulação, tudo isso para quê? Para que você consiga entender o que você pode fazer, o máximo que você pode fazer. No momento que você coloca no papel ali, entre aspas, tudo aquilo que você tem na sua vida, financeiramente falando, você consegue ter um norte do que você precisa fazer e o que você pode melhorar para você conseguir alcançar aquilo que você está buscando para a sua vida hoje. Um outro ponto que você precisa também é o estabelecimento de metas financeiras realistas. O que seria isso? Você precisa ter metas financeiras que sejam reais para a sua realidade, para aquilo que você vive hoje, para aquilo que você ganha, para as contas que você tem. Então, até certo ponto, não adianta você olhar para janeiro do ano que vem e falar: não, em janeiro do ano que vem eu tenho que ter X valor em mãos. Isso é muito típico de pessoas que não entenderam ainda os pontos fortes e fracos que ela tem financeiros. É muito típico de pessoas que ainda não entenderam o quanto elas ganham versus o quanto elas gastam normalmente mês a mês. Por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas elas têm um costume que é criar objetivos e metas que na prática da realidade dela atual são inalcançáveis. Ou seja, se você olha para a vida dela hoje, se você olha para os números, não tem como alcançar aquilo que ela está desejando para ela, a não ser, claro, que ela crie novas formas. Aí é um outro assunto. Ela pode criar novas formas também de gerar dinheiro, enfim, ela pode criar um novo negócio e da noite para o dia, entre aspas, ela pode enriquecer.
Mas se ela não tem essa estratégia, ela não pode simplesmente olhar para o futuro e falar, eu quero ter determinado valor, ou quero comprar tal coisa, ou quero viver tal coisa, sem antes identificar e fazer uma avaliação da situação dela atual, para saber o que ela pode alcançar, quanto tempo ela vai levar para alcançar, baseado na realidade dela desse momento, do que ela está vivendo hoje. Então, na hora de estabelecer as metas financeiras, elas precisam ser realistas. E para que elas sejam realistas, você precisa fazer uma avaliação da sua situação atual para você poder projetar para o seu futuro o que você vai conseguir construir, o que você vai conseguir alcançar ao passar do tempo, né? Ao longo dos meses, ao longo dos anos. Existem algumas dicas para que você economize o seu dinheiro no dia a dia. Você pode, de repente, levar marmitas, né, para o seu trabalho, ao invés de comprar comida de fora todos os dias. Tem gente que gasta muito dinheiro com isso e muitas vezes acaba não percebendo, porque eu gosto muito de falar uma coisa: quando você acorda de manhã para ir trabalhar, existe uma coisa nessa rotina, que é você acordar, sair de casa, ir para o seu trabalho, trabalhar, ou seja, você está gerando dinheiro, você está vendendo as suas horas para gerar dinheiro e voltar para sua casa. O problema é que muita gente nesse processo, às vezes gasta ao longo do dia mais do que aquele próprio dia vai devolver para ela de dinheiro. Então é muito perigoso quando na rotina comum de trabalho você gasta dinheiro, porque num local onde teoricamente era para você estar ganhando dinheiro, no fim das contas ele acaba indiretamente fazendo com que você gaste o seu dinheiro, e aí no fim das contas você acaba não vendo ele, porque de repente você foi passando num cartão de crédito, no mês seguinte seu salário vai cair, mas aí tudo aquilo que você comprou ao longo do mês vai embora. Ou de repente você está usando cartão de débito, então todo aquele dinheiro que você poderia ter investido deixa de ser investido porque você foi gastando ele ao longo do mês. Então, essa é, por exemplo, uma dica de economia: você evitar de gastar dinheiro no seu ambiente de trabalho, na sua rotina de trabalho. Se você não gastar nada na sua rotina de trabalho, pode ter certeza que muito provavelmente vai sobrar dinheiro lá no fim do mês. Talvez não tenha sobrado porque nos dias que teoricamente era para você estar ganhando dinheiro, você acaba mais gastando dinheiro muitas vezes até do que ganhando. Então, essa é uma dica que eu queria deixar para você nesse vídeo, no meio desses conselhos que eu estou dando, né, a respeito desses investimentos para o futuro. Uma dica de economia simples seria essa: evite gastar dinheiro na sua rotina de trabalho. Existem vários tipos diferentes, né, de investimentos. Existe a renda fixa e a renda variável, e num primeiro momento você não precisa se preocupar muito. O conselho que eu tenho para você nesse vídeo é que primeiro se preocupe em criar uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência de 6 meses. Marcelo, essa reserva de emergência tem que ser relativa a 6 meses de salário? Não necessariamente. Se as suas contas do mês, aquelas contas obrigatórias, aquelas que você de fato tem que pagar, não aquele dinheiro que você acaba gastando no seu lazer diário, mas as suas contas mesmo, seus compromissos, se eles são inferiores ao seu salário, eu espero que seja, embora eu saiba que muita gente muitas vezes acaba gastando mais do que ganha, né? Mas vamos dar um exemplo de que, independente do que você ganhe, todas as suas contas juntas hoje, que são obrigatórias, deem R$1.000, por exemplo, ou elas deem R$2.000, ou elas deem R$3.000, ou elas deem R$5.000, por exemplo, não importa. Esse valor das contas fixas, aquelas que você tem que pagar, é o valor que você precisa ter vezes 6, ou seja, você precisa ter 6 meses daquele valor. Porque se amanhã ou depois você não estiver mais empregado, por exemplo, você tem a garantia de que tem dinheiro para pagar 6 meses das suas contas, ou seja, quando você recebesse ali o seu seguro-desemprego, acerto, enfim, é um exemplo, né? Você teria uma segurança de saber que no banco você já tem uma sobrevivência de 6 meses. Ou seja, aquele dinheiro não é tudo que você tem. Aquele dinheiro é um acréscimo, porque a sua sobrevivência, a sua reserva de emergência já existe.
Então, essa seria a ideia, na minha visão. Você fazer uma reserva de emergência que seja compatível com os gastos mensais que você tem. Então ela se torna mais alcançável. Você não precisa juntar 6 meses de salário, você pode juntar 6 meses de contas pagas, no caso. O valor que seria suficiente para pagar 6 meses das suas contas. Se é que as suas contas são inferiores ao seu salário, aí eu espero que seja. Se não forem, você precisa trabalhar forte para que elas se tornem menores do que o seu salário, né? Então, uma ideia de investimento que eu queria deixar para você nesse vídeo é essa. Eu não vou dar mais ideias porque eu acredito que a gente precisa ir praticando aos poucos. Então, o primeiro conselho seria esse. Se você ainda não tem na sua conta uma reserva de emergência, um dinheiro que você não mexe, que seja referente a 6 meses de contas pagas, trabalhe para primeiro construir isso. Depois você pensa nas outras formas de investimento. Depois que você começou, depois que você criou a sua reserva de emergência, ou antes disso também, você pode começar a desenvolver um plano de investimento personalizado, ou seja, você começa a entender a sua situação atual e criar um plano de investimento. Eu não sou especialista necessariamente nessa parte, mas eu auxilio as pessoas nesse desenvolvimento também. De uma forma simples, é claro, porque eu acredito que aquela pessoa comum do dia a dia, ela não tem que, nesse primeiro momento, se preocupar necessariamente com os melhores papéis, os melhores fundos de investimento, porque hoje no YouTube existem muitos especialistas falando sobre isso. O mais importante é você dividir o seu dinheiro primeiro, que você saiba para onde vai cada pedacinho do seu dinheiro, para depois você começar a entrar nas melhores oportunidades do mercado. E aí isso tem muita gente que pode te ajudar também, eu posso te ajudar, e no YouTube também você vai ver outras pessoas te ajudando nesse sentido. Mas o primeiro momento é o quê? É dividir o dinheiro, é saber para onde vai cada coisa, é ter o controle sobre cada pedaço do seu dinheiro, para aí sim começar a colocar ele nos melhores lugares, nos melhores investimentos. É importante que você comece a agir agora. É importante que você comece a praticar agora. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas o convite que eu tenho para você é que você inicie hoje. Que você comece a mudança na sua vida. Que você comece uma transformação financeira na sua vida. Então, independente do momento que você esteja vivendo, independente do nível de conhecimento que você tenha financeiro, o meu convite é que você dê início hoje. Eu posso te ajudar nisso, você pode entrar em contato comigo, que eu posso te auxiliar nesse sentido também. Se você gostou dessas dicas, se você gostou de tudo que eu falei aqui a respeito de finanças, curte esse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo também, coloca um assunto que você deseja que eu traga para as nossas próximas conversas, porque o meu intuito é te ajudar a ter sucesso na sua vida financeira. Esse que é o meu grande objetivo, que você cresça, que você evolua, que você se torne uma pessoa próspera e que você viva uma vida abundante aqui na Terra também. Que Deus abençoe você e até a próxima.